Olá, estamos no programa Viver em Equilíbrio. Eu sou Patrícia Rossafa Branco e vamos continuar falando então sobre a medicina tradicional chinesa. No programa anterior nós comentamos sobre os 5 elementos da teoria da medicina tradicional chinesa que faz a ligação entre os órgãos do corpo e os elementos da natureza. Nós vimos que temos os elementos madeira, água, terra, fogo e metal e que cada um deles apresenta um órgão que o representa. Também falamos que para a medicina tradicional chinesa as emoções apresentam uma importância ímpar dentro do processo de equilíbrio entre a saúde e a doença. Se nós estamos bem emocionalmente, nossa tendência é de estar saudável. Se não estamos bem emocionalmente, o corpo logo sofre as consequências de toda uma descarga de hormônios e substâncias tóxicas que se acumulam naquelas células em que essas substâncias têm mais afinidade. Então, cada emoção do nosso corpo tem por propriedade desenvolver um certo tipo de doença. O indivíduo que é muito nervoso, ele tende a desenvolver mais doenças ligadas ao sistema digestório. Isso porque a emoção, nervosismo, preocupação, ela está ligada ao elemento terra na medicina tradicional chinesa. E o elemento terra tem uma ligação direta com o nosso estômago, o nosso baço e o nosso pâncreas. Para o indivíduo que apresenta como prevalência na sua vida a emoção de tristeza, a sua tendência de adoecimento está ligada ao aparelho respiratório, já que a emoção tristeza é uma emoção fria, assim como o elemento metal. E este elemento é o responsável pelo órgão pulmão. Quando nós estamos muito ansiosos, extremamente eufóricos, numa alegria muito grande, a tendência da nossa pressão arterial subir. Então nós afetamos principalmente o órgão coração. Esta emoção euforia é uma emoção que ocupa espaço. Ela é uma emoção muito yang para a medicina tradicional chinesa, uma característica muito própria do elemento fogo, que é representado pelo nosso órgão coração. Quando nós falamos da emoção raiva, mágoa, nós já estamos falando da madeira. A emoção de mágoa ou a emoção de raiva é uma emoção que cria raízes, assim como as árvores, que cresce, brota, assim como a madeira. E esta é uma emoção ligada ao órgão fígado e à víscera vesícula biliar. A tendência é que você adoeça muito mais deste órgão e desta víscera quando você guarda a mágoa ou tem a emoção de raiva, rancor, como uma emoção mais presente no seu dia a dia. O indivíduo que apresenta a emoção medo como a emoção mais frequente para o seu dia a dia, ele vai ter mais problemas ligados ao rim e à bexiga. O indivíduo que apresenta cálculos renais ou que apresenta infecções urinárias de frequência, isso está ligado ao elemento água. O medo é uma emoção do elemento água. Viram como o nosso corpo apresenta reações muito próprias de acordo com cada uma das emoções? E se nós olharmos um pouquinho para as doenças que tivemos ao longo da vida e para os momentos emocionais em que estávamos antes ou durante o processo de adoecimento, certamente nós vamos conseguir fazer esta mesma ligação. Cuide do seu corpo, observe as suas emoções. E como é que eu posso, Patrícia, controlar a minha emoção? Este é um exercício dificílimo que nós vamos trabalhar no nosso próximo encontro. Muito obrigada pela atenção de todos e até o próximo programa Viver em Equilíbrio.